escutar a palavra de Deus com prazer. Meus irmãos e minhas irmãs, esta frase hoje, dita pelo Evangelho de Marcos, colocada na boca de Marcos, é para nós um convite muito especial e do qual nós precisamos aprender. Escutar a palavra de Deus com prazer significa que esta palavra ela seja audível ao nosso ouvido e seja também penetrável ao nosso coração. Ouvir a palavra de Deus com prazer significa acolhê-la nos ouvidos, mas deixá-la semear em nosso coração e produzir muitos frutos. Nós precisamos desse prazer, não só para compreender a palavra, não só para conhecer a palavra, mas para que esta palavra de Deus seja para nós salvação, ou seja, traga saúde mental, espiritual, traga para nós aquilo que Deus quer nos dar, que é a felicidade plena. Vejam que história bonita que nós hoje ouvimos, tirada do livro de Tobias, contando a história do filho de Tobias que vai em viagem encontrar a sua prima Sara, filho de Raguel, e volta para casa. Não sei se todos vocês puderam acompanhar esta leitura durante essa semana pela TV. Nós sabemos que Tobit, pai de Tobias, ficou cego por causa dos excrementos dos pardais que caíram em seus olhos. E na viagem, Tobias, o seu filho, ele encontra o anjo Rafael, que tem um nome nele, o nome dele significa Deus cura. E contando a sua história para Rafael, Tobias recebe do anjo de Deus a receita de como fazer o seu pai enxergar de novo. Como realizar o milagre na vida daquele homem que era justo, que realizava o bem, mas que foi acometido por uma doença. E a história é muito simples, por isso ela traz ao nosso coração uma alegria excepcional. Tobias chega com a cura, o fel do peixe, espalha sobre os olhos do seu pai Tobi, e aquelas manchas brancas que haviam dado caem por terra, e Tobi passa de novo a ver a luz. E é interessante que Deus cura esse Tobi, mas cura através de sinal. Os milagres de Deus, a maioria dos milagres de Deus que nós vemos na Bíblia, não são mágicas, mas são sinais que a gente começa a compreender com o coração e com os ouvidos, e nos ajuda a também buscar esse Deus que cura através das próprias coisas da natureza. É interessante como nós temos uma resistência enorme a tomar remédios, principalmente se for algum remédio que a gente escuta dizer que pode causar em nós uma certa dependência. Mas Deus, Ele utiliza a inteligência humana para fazer com que as nossas dores sejam diminuídas e as nossas dores sejam extinguidas. Hoje está aqui para nós essa prova. O anjo de Deus, Rafael, poderia ter curado Tobit com um sinal maravilhoso, esplendoroso, extraordinário. Mas não, a cura foi com um fel de peixe. Percebem que a singeleza dessa história
ela acontece na vida de um homem simples, de uma família simples, mas que acredita incessantemente em Deus. Quando Tobit recebe aquela cura através das mãos de seu filho, dado pelo anjo Rafael, o que ele diz? Obrigado, Senhor. Bendito seja o teu nome. Glórias sejam dadas a ti, porque agora eu consigo ver a luz. Deus soprou de novo a luz em meus olhos. E eu me alegro imensamente por isso. A gratidão que está no coração de Tobi é algo maravilhoso e que às vezes nós não temos no nosso coração. Quantas vezes nós dedicamos missas, orações, novenas, pelas belezas que Deus coloca a nosso dispor, belezas ordinárias, o acordar, o ter uma comida para poder se alimentar, o ter a família perto, o ter as pessoas que a gente ama do nosso lado. Às vezes nós só queremos agradecer a Deus pelas coisas extraordinárias, mas pelas coisas ordinárias nós esquecemos de louvar, agradecer, bendizer a Deus por tudo aquilo que Ele coloca a nosso dispor. Pelo sol que nos ilumina, pela chuva que vem molhar a terra. Às vezes nós vamos nos transformando em pessoas tão religiosas, e aqui essa palavra religiosa é no sentido pior que tiver. A pessoa religiosa demais, ela deixa de ser cristã. Ela fica muito mais na ligação do que em Deus. Ela para no fio e esquece que o fio conduz à luz. Ela fica encantada com a beleza do relógio, mas esquece que o relógio é feito para marcar as horas. Ela se encanta com o relógio, mas esquece que a função do relógio é o quê? Marcar as horas. Percebem? Na singeleza da nossa vida, nós temos que correr atrás daquilo que é essencial, daquilo que é fundamental na nossa vida. Não dá para parar e ficar esperando apenas o extraordinário acontecer. Muitas pessoas dizem que seria bom se Jesus voltasse a essa terra e todos pudessem vê-lo, para que todas as pessoas acreditassem que Jesus existe. Vocês já devem ter ouvido alguém falar isso, né? Ou pelo menos desafiar-nos dizendo assim: por que Jesus não desce e termina com as guerras, e termina com as doenças, e termina com isso, termina com aquilo? Nós só ficamos extasiados com o que é extraordinário. Mas nós não reconhecemos a presença de Deus numa mãe que cuida do filho, de um pai que acorda de madrugada para dar de mamar ao filho e deixa a mãe dormindo, de um filho que levanta de manhã cedinho e porque vai trabalhar e a mãe tem 1 hora e o pai mais 1 hora para dormir, sai caladinho sem fazer barulho para não incomodar. Essas coisas, será que a gente não agradece a Deus? Será que nós somos tão desapercebidos da realidade que a gente esquece disso? E aí Jesus vai dizer hoje no Evangelho: aqueles que se achavam os grandes doutores da lei, se achavam os grandes conhecedores da religião, chamavam Jesus de filho de Davi, mas o próprio Jesus vai contrapô-los dizendo: será que vocês não estão lendo errado? O próprio Davi, ao se referir a mim, o Messias, ele me chama de Senhor.
E aí a gente começa a descobrir uma coisa importante. A religião, preste atenção no que eu vou dizer, para você ter a certeza daquilo que eu estou falando, para não tergiversar a minha palavra, nem modificar o sentido dela. A religião, muitas vezes, tira muita gente do céu. Vou me explicar. Tem gente que é tão religioso, que passa a não ser mais humano. Cobra do outro tanto. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Quando chega alguém na igreja, a primeira coisa que toca é: você é um pecador, não pode entrar. Você fez isso na sua vida, você não pode entrar. Você é assim, assado, você não pode participar. Isso é uma pessoa religiosa que fala. Uma pessoa que tem religião, que é cristã, a primeira coisa que ela diz a quem chega aonde ela está é o quê? Deus te ama. Deus move o universo por causa de você. Deus te criou por amor, Deus quer a sua vida, Deus quer te libertar, Deus quer te amar, Deus quer fazer de você um novo homem, uma nova mulher. A pessoa que tem a religião verdadeira, a religião que faz o ser humano crescer em santidade, ele não aponta erros, ele aponta caminhos de conversão. E quanto falta em nós, religiosos, esse sentimento de não condenar as pessoas, mas pelo contrário, mostrar para quem peca que há um caminho muito melhor do que o pecado. Vou dar um exemplo. Uma pessoa religiosa, ela chega em casa e vê alguém que ficou lá e não veio à missa e começa a xingar. Você não foi à missa? É um absurdo. Eu já te ensinei a vida inteira a rezar, não sei o quê, não sei o quê. Essa pessoa nunca vai vir à missa. Porque você que veio, voltou com o capeta no corpo. Agora, se você chegar na tua casa e a primeira coisa que você fizer é dizer: olha, eu trago para você que ficou a bênção do Padre, eu recebi para você, Deus te abençoe e te guarde. E vai dormir, aquela pessoa vai pensar assim: ué, minha mãe está me abençoando, meu pai está me abençoando, esse parente meu está me abençoando. Não é muito diferente do que chegar cobrando a presença? E aí essa pessoa vai mudando devagarzinho o seu modo de perceber a vida, de perceber o movimento da santificação e começa: peraí, eu preciso dessa bênção. Aí na outra semana fala com quem foi à missa: você vai à missa essa semana, eu vou contigo, porque você trouxe a bênção para mim, eu vou lá receber essa bênção por mim mesmo. Olha a diferença. Agora, os que são religiosos não, cobram, apontam o dedo, condenam, jogam no inferno. Sabe todo mundo que vai para os quintos, mas não é capaz de anunciar o amor de Cristo. Você sabe o que converte uma pessoa? Sabe o que converte um coração? É você demonstrar para quem está em situação ruim, e nós mesmos precisamos aprender isso, que Deus nos ama. Acima de tudo, Deus nos ama. Jesus, diversas vezes que ele estava falando com as pessoas, ele nunca cobra nada. Chega a mulher, a hemorroísa, que está lá naquela multidão e toca o seu manto, e ele vira para trás e começa a procurar quem o tocou. A mulher fica com medo de Jesus xingar ela. E ela olha para ele e fala assim: perdão, Senhor, foi eu que te toquei. E Jesus o que diz para ela? A tua fé te salvou, vai em paz e não peques mais.
O cego que se aproximou dele, os doentes, os endemoniados, Jesus nunca acusa em primeiro lugar, porque a função de acusador é de quem? Do demônio, que diante de Deus nos acusa dia e noite, porque ele tem inveja de nós, porque mesmo nós errando, Deus nos ama. E para ele não existe mais segunda chance, porque o demônio viu Deus face a face e mesmo assim ele se rebelou. Vocês compreendem como a religião, ela precisa nos ajudar a salvar os outros, ao invés de condenar as pessoas? Isso aqui não significa fazer vista grossa para erro, não. Não é isso. Mas quem é que deu para nós, cristãos, o direito de julgar os outros? O direito de condenar os outros? Nós podemos exortar, nós podemos indicar caminhos de conversão, mas nunca julgar. Por isso que quando as pessoas ouviam Jesus falar, e hoje está aqui no versículo 37c do capítulo 12 de Marcos, você chega em casa, você confere lá, versículo 37c, a grande multidão o escutava com prazer. Porque as palavras de Jesus, elas não machucavam, elas não condenavam, mas pelo contrário, elas faziam crescer dentro do coração das pessoas a vontade de mudança, a vontade de ser melhor, a vontade de alcançar as coisas de Deus e ser fiéis a Deus. Evidentemente que nós precisamos aprender isso, principalmente nós que estamos na igreja. Nós precisamos aprender isso. A dizer para os outros, não o pecado que elas têm, ela já sabe, mas dizer às pessoas o caminho que possuem para alcançar a salvação. Isso sim é nossa obrigação. E hoje, celebrando o coração de Jesus, lendo a história de Tobit, de Tobias, de Sara, de Ana, a gente percebe como Deus ele age na singeleza, na simplicidade da vida. A primeira palavra que o anjo Rafael dirige a Tobias, não é que o pai dele era pecador. Se você tomar o texto de ontem nós não lemos o livro de Tobit porque celebramos Corpus Christi, mas você pegar lá a palavra de Rafael vai ser, seu pai é um homem justo e merece a cura do Deus da vida. E na hora que recebe a cura, Tobi diz, eu sou um pecador, Deus me castigou, mas agora Ele provou para mim o seu amor. Olha que bonito. Olha que bonita a pessoa dizer a si mesma, eu errei, fui castigado, mas não é o outro que diz, é a própria pessoa que, tocada pelo amor de Deus, tocada pela graça de Deus, ela se reconhece menor. Ela se reconhece não merecedora de graças, mas ela se reconhece cheia de bênçãos, aberta ao amor de Deus. Hoje celebramos o coração de Jesus, que deveria nos ensinar a ser assim. Não é à toa que nós temos aquela jaculatória tão bonita. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Será que a gente quer mesmo que o nosso coração seja semelhante ao de Jesus? Porque se o seu coração for semelhante ao de Jesus, você vai ser tido como bobo, vai ser tido como uma pessoa que não liga para nada. A pessoa vai dizer assim, não, você não compensa porque você não liga para nada. Não é que você não liga para nada, porque você está tão livre, você está
tão imerso no amor de Deus que tudo que acontece na sua vida vem dele e para ele te conduz. Por isso que o coração não fica desesperado. Por isso que o coração de quem confia em Deus não tem medo de nada. Eu confio em Deus, a quem temerei? O Senhor é a proteção da minha vida, de quem eu terei medo? Entendem? Sejamos, irmãos e irmãs, menos religiosos, mas mais cristãos. Ou seja, menos apontadores de defeitos, mas mais pessoas que acolhem o pecador. Detestamos o pecado, detestamos a maldade, mas nós amamos o pecador, assim como Jesus. Queremos aprender essa lição com o coração de Jesus? Talvez seja difícil para muitos de nós, porque nós estamos acostumados à lei antiga, olho por olho, dente por dente. Mas Jesus nos ensina, se alguém te der um tapa na face direita, oferece também a esquerda. Se alguém te tomar a túnica, oferece também o manto. Se alguém te obrigar a andar 1 quilômetro, caminhe com ele 2. Demonstre aos outros que estão ao seu redor o amor desse Cristo que te salvou e te salva, que me salva também. Num instante de silêncio, peçamos o coração de Jesus que nos ensine essa lição. Não sermos acusadores. Não sermos pessoas que apontam erros, mas que a gente seja ponte entre Deus e os nossos irmãos. Pontes firmes, certeiras, que o nosso irmão não tenha medo de atravessar para chegar até Deus. E se for preciso, que a gente utilize a espiritualidade de São João Batista. É preciso que eu desapareça, que eu diminua, para que Cristo seja conhecido. Às vezes a gente precisa ser diminuído, a nossa arrogância, o nosso egoísmo, a nossa vontade de querer ser melhores do que os outros, jogar tudo isso para fora, nos nivelar na humildade de Jesus, para podermos ser pontes entre os nossos irmãos e Deus.